Decoding AI. Ora, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Decoding AI. Nós hoje temos connosco o Pedro Armbrust, que é o fundador da Atómica, que é, no fundo, aqui uma startup laboratório focada em literacia de IA generativa para marketeers e criativos. E o nosso grande tema hoje vai ser como dominar AI Marketing em 90 dias. Ou seja, de utilizador de ferramentas a criador de sistemas. E porquê? Porque nós, nos últimos meses, temos falado muito de IA no marketing, nos negócios, quase como uma ferramenta isolada, só que nós agora estamos a ver aqui uma mudança estrutural, que é, ou seja, não se trata só de dominar a IA, portanto, e de com ela trabalharmos mais rápido, termos processos mais otimizados, mas essencialmente lá está, de construirmos sistemas que executam, que aprendem e que escalam. E, portanto, nós hoje acho que vamos ter aqui uma conversa, então, muito interessante, o mais prática possível, como sempre, com o Pedro Armbrust. Portanto, Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao podcast. É um gosto aqui podemos falar destes temas e desta abordagem com quem está, de facto, então, aqui a operar no mercado. E, portanto, se calhar, então, para darmos este kick-off, e antes de irmos a este plano de 3 meses, não é, de 90 dias, se calhar perguntar-te aqui em primeiro lugar, não é? O que é que mudou estruturalmente no marketing com a IA nos últimos 12, 18 meses, não é? Que torna, no fundo, até este tipo de planeamento que nós estamos aqui a pensar se que é possível. Portanto, como é que tu vês isto? Boa. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, gente. É um gosto estar aqui com vocês. E pronto. Indo direto ao assunto, né, respondendo a pergunta, acho que os pilares do marketing não mudaram, né? Passa tendências, vem e passam tendências e os pilares do marketing continuam intactos, né? A gente está falando aqui de comunicação, storytelling, tudo isso permanece. A IA é uma tecnologia, né? É mais uma tecnologia que está vindo para fazer parte do nosso ecossistema na área de marketing. Só que é a tecnologia, né? Eu acho que é aí que muita gente falha na percepção. Por quê? Você colocar a IA só como uma tecnologia dentre várias, no momento, eu acho um desperdício de oportunidades. E quando a gente fala de desperdício de oportunidades, a gente também está falando de riscos que surgem, né? Porque, na minha visão, a IA, né, toda vez que a gente tem uma revolução tecnológica como essa que a gente está passando agora, que acontece só a cada 15, 20 anos, né? É um momento em que o mercado todo é chacoalhado, né? Ou seja, quem estava lá em cima passa a ter riscos, né, se não se adaptar rapidamente. E quem estava aqui embaixo tem a chance de crescer rapidamente e aproveitar essas oportunidades, né? Então, eu acho que primeira mentalidade que a gente tem que ter quando a gente fala de IA para marketing, e na verdade essa mentalidade se aplica a todas as áreas, né, é olhar para ela como a tecnologia do momento, obviamente, e que existem muitas oportunidades que ela traz, mas também muitos riscos para quem não se adaptar rapidamente, né. Pronto. E isso, obviamente, traz mudanças no comportamento das pessoas, no consumidor, né. E quando a gente fala de marketing, né, qualquer mudança no comportamento do consumidor impacta completamente como que a gente trabalha, né, quais são as estratégias que funcionam, quais são os canais e tudo mais. Então, o impacto está aí, né. Eu tento muito evitar, toda vez que eu falo de IA, né, seja no LinkedIn, seja nos cursos que eu dou, eu tento ao máximo evitar aquela falácia, aquela pegada de guru, né, de tipo: "Olha, tá tudo mudando, esqueça tudo que você sabe até hoje, vai começar tudo do zero". Não, não. Os pilares, os fundamentos estão intactos. Agora a gente tem que fazer um reskilling acelerado, né, essa é a questão principal. Pronto. Então, eu acho que se tivesse uma questão, um fator, que é talvez o maior impacto da IA, né, a nível de estratégias de marketing e comportamento do consumidor, é a hiperpersonalização em escala, né. Isso não é nada novo, né, isso já estava acontecendo, já era um movimento que vinha acontecendo no marketing. Por quê? O marketing ele sempre foi sobre falar de para muitos, né. A gente estava sempre falando de comunicação para massas. Só que quando você está falando de para muitos, você acaba não falando com ninguém especificamente, né. Então a sua mensagem, sim, acaba sendo segmentada para um grupo de pessoas, para uma indústria específica, mas não necessariamente você está se conectando diretamente com a dor específica daquela pessoa, né. E aí que vendas brilha, né, normalmente a vendas complementa a marketing nesse sentido, porque vendas consegue ser para um. Só que agora com IA, a gente consegue potencializar o marketing, a comunicação para um, né. E isso muda muita coisa, né. Por quê? Temos alguns fatores que possibilitaram isso, né.
Acho que o primeiro é a capacidade acelerada da gente gerar conteúdo hoje em dia. Até então, antes da IA, todo o conteúdo praticamente que a gente criava era na mão, né? A lapata, como se chama. E isso, obviamente, criava um teto, né? Do quanto que a gente conseguia personalizar as coisas. Né? Quando a gente falava ali de personalização de e-mails, a gente trabalhava ali com parâmetros e tudo mais, tentava segmentar bases. A gente fazia o esforço que dava, né? Mas agora com IA não. Agora a gente consegue criar texto, conteúdo, numa velocidade que a gente nunca viu antes, né? É quase como se não tivéssemos cap, não é? Na verdade, nós muitas Exato, vezes não tem mais falamos em cap. termos um cap, e o cap, por exemplo, era o tempo, ou até mesmo a nossa capacidade criativa, ou até mesmo experiência num determinado assunto, que obviamente que é relevante, mas nós aqui acabamos por subir muito esse cap, se calhar. Sim, sim. Eu não falei em retirá-lo, mas pode ser uma discussão, obviamente, mas pelo menos em subir muito esse cap. Sim, obviamente, isso gera uma série de questões, né? Principalmente é o que eu chamo de gap de verificação, né? Porque de uma hora para outra a gente consegue criar conteúdos infinitos, né? Mas a verificação ainda esbarra na nossa capacidade humana, nosso tempo e cognição humana para conseguir verificar as fontes, verificar a qualidade e tudo mais. E aí que esse balanceio, né, esse equilíbrio é que muitas empresas estão errando, né? Se beneficia da criação de conteúdo infinita, mas peca na validação, porque esbarra na questão humana e acaba sacrificando qualidade em prol de tempo, né? Sim, deixa-me só, se calhar, tu há bocado falavas de mentalidade e acho que é algo que seguramente também ressoou com o Pedro, o Pedro Aguiar, quando falaste em mentalidade, ou seja, que é uma questão de mindset e efetivamente a abordagem e a maneira como nós trabalhamos e lidamos neste caso, não só com esta, mas com outras tecnologias. Ou seja, na verdade, na tua perspectiva, não é, pelo racional que foste partilhando, o upside, na verdade, é um upside multifatorial, não é? Portanto, é um upside de produtividade individual, é um upside do ponto de vista de criação, como tu agora deferias, de campanhas, por exemplo, assets para essas mesmas campanhas, sejam eles visuais, copy, etc. Ou seja, na verdade, nós no final do dia o que nós queremos é ter um moat, não é? Portanto, ter aqui uma vantagem competitiva que nos diferencia do mercado. E tu, na verdade, falaste aqui um ponto e num conceito que realmente depois, no final do dia, está relacionado com esta curadoria e que nos vai dar realmente esse edge de, ok, eu não só estou a produzir em quantidade, mas eu estou também a entregar outputs de qualidade. E por isso eu preciso fazer a curadoria. Aquilo que tu, na verdade, lhe chamaste este gap de verificação, não é? Isto faz sentido para ti? Ou seja, na maneira como tu estás a ver o contexto hoje da aplicação da IA no mercado? Sim, sim, acho que faz muito sentido. A gente tem inúmeros exemplos já de grandes empresas cometendo esse erro, né? Tem casos aí de grandes consultorias que pronto, fizeram um barulho porque justamente são grandes empresas pecando nesse sentido e isso não é bom para ninguém, não é bom para a marca, quebra credibilidade. E, gente, uma outra coisa, um outro fator que ganha importância extra nessa era de IA é a credibilidade. Por quê? Naturalmente, e aí a gente volta para aquele ponto de comportamento do consumidor. O consumidor, todo mundo, na verdade, está entrando numa fase cada vez mais cética, né? O que é bom por um lado, porque a gente estava sofrendo muito com questões de fake news e tudo mais, e isso acho que foi treinando as pessoas aos poucos a ser mais cético e um pouco mais crítico do que está vendo na internet e acreditar se isso é verdade ou não, né? A IA potencializa isso para um outro nível, né? Então, as pessoas estão ficando mais céticas. Logo, elas têm que se agarrar a alguma coisa. E se elas se agarrarem à sua marca, você não pode ter nenhuma chance de perder essas pessoas. Então, obviamente, credibilidade para empresas e marcas sempre foi importante. Agora tem uma relevância ainda maior. Porque se você não tiver essa credibilidade construída, o seu concorrente vai ter. Isso vai ser um fator decisivo para você ganhar ou perder clientes. Boa. Eu queria mergulhar agora já, Pedro, não sei se queres só fazer aqui um apanhado, que eu queria já mergulhar agora então para a especificidade. Era só, até, portanto, apanhando um bocadinho aquilo que o Pedro Armbrust estava a dizer, que é esta questão quando nós temos a credibilidade, é importante esta questão da confiança, não é? Que é um sentimento e que, acima de tudo, naquilo que ele estava a falar, e daí a minha pergunta, na relação entre o marketing e, por exemplo, as equipas comerciais, as vendas, nós sabemos que há um papel muito importante das vendas que é precisamente estabelecer essa ponte de credibilidade e de confiança, não é? E eu aproveitava para perguntar ao Pedro se ele acha
que, à medida que a inteligência artificial, porque, portanto, identifico-me completamente com aquilo que ele estava a dizer, mas que à medida que a inteligência artificial vai avançando, também, digamos, é preciso esse suporte de credibilidade. Pá, acho que é uma coisa que a inteligência artificial também tem que tratar, mas se isso também, digamos, em certo ponto, não obriga até a uma maior complementariedade, por exemplo, nomeadamente no B2B, para que as equipas de vendas também, digamos, forcem mais essa relação de confiança com o cliente e não tanto o processo comercial em si. Total, total. Eu acho que assim, no final do dia, né, o que tanto passa para as pessoas, e é a minha visão, tá? No final do dia, a IA serve para uma coisa, tem um objetivo final: dar tempo. Dar tempo para as pessoas, né? Ou seja, vamos tentar tirar da frente tudo que é chato, tudo que é repetitivo, tudo que não é gratificante. Todo mundo tem esse tipo de trabalho, né? Todo mundo, pô, imagina, o jornalista se forma em jornalismo por quê? Porque ele gosta muito de escrever. Ele sente prazer naquilo, aquilo é gratificante para ele como profissional. Agora, um jornalista às vezes tem que fazer um trabalho de Excel para fazer orçamento para um cliente de, enfim, é aquela coisa que ele não gosta de fazer. Então, a IA tem que servir para tirar isso da frente, para sobrar mais tempo no final do dia, para o que é mais gratificante, para onde o ser humano agrega mais. Que no final é o quê? Relação humana, conexão, é negociação, é comunicação, é você transmitir ideias, né? Estratégia, criatividade. Então, se tem um ponto onde vendas consegue se beneficiar muito da IA, é nisso, nesse ponto. Tentar tirar o máximo da frente todo o trabalho operacional para sobrar tempo para ele estar ali cara a cara com o cliente, cara a cara com os prospects e investir tempo nisso. Porque é aí que o ser humano brilha, é aí que a gente consegue garantir a nossa sobrevivência no mundo em que tem robôs fazendo parte do nosso trabalho, né? E eu acho que a relação com marketing e vendas nesse sentido é completamente complementar, sempre foi, né? Marketing e vendas, o trabalho do marketing termina nas vendas, né? Então, acho que o marketing pode dar muito apoio para vendas nesse sentido, de tipo, pô, vamos olhar para tudo que vocês estão fazendo, que vocês não deveriam estar fazendo, para que sobre tempo para vocês estarem face a face com o cliente, negociando, fechando contratos. Pronto. E é isso. Acho que a mensagem final é essa sobre IA. Vão ter pontos negativos e positivos, né, de tudo que a gente fala sobre uma nova tecnologia. Mas acho que no final do dia, se a gente olhar para a IA com esse objetivo, a gente consegue tirar da frente várias distrações e deixa o caminho, acho que um pouco mais claro. Certo, Pedro, é muito interessante porque até agora, entrando numa base assim, até um bocadinho mais filosófica, mas ligada com esta questão da inteligência artificial, tu utilizaste para aí 3 ou 4 vezes a palavra tempo, não é? E eu realmente acho que o tempo para mim é um dos 3 temas mais fundamentais quando falamos de inteligência artificial, nas suas várias componentes, não é? Realmente termos mais tempo, nomeadamente porque vamos ficar com decisões muito mais complexas e se grande parte das decisões vão sendo tomadas pela inteligência artificial, aquelas que nos vão ficar a nós seguramente que são mais complexas, que obrigam quase a uma intuição quase bruta, não é? Para conseguirmos avançar e realmente precisamos do tempo. É esta questão agora desta tendência que não é, que só recentemente se está a falar, mas que já vem de alguns anos, que é tu precisas de tempo para não fazer nada para que resolveres melhor os teus problemas profissionais e pessoais. Não é? Portanto, temos o famoso ócio criativo, né? Exatamente. O ócio criativo do Massi, que, portanto, foi um dos livros que me marcou muito, li o ano 2000, e que agora no ano passado o Gebelli, que é uma das grandes referências nesta área da neurociência, ele veio realmente reforçar isso do ócio criativo e dizer mais do que isso, quando tu estás com o teu cérebro em descanso, ele efetivamente não está em descanso, está acima de tudo, e pronto, há exemplo até da própria doença de Alzheimer, que é uma doença que afeta, não é? Temos sempre alguma pessoa próxima e aquela agitação vem da falta de descanso, da falta de repouso, e que só quando o cérebro está em repouso é que ele realmente leva as memórias de curto prazo para longo prazo, mas isso ele tem que estar. E além disso, é aí que ele cria as soluções criativas. E tu aí tens que estar. Portanto, é outra questão do tempo.
E depois, esta confrontação que nós estamos da geração Z mais nova, que eles querem muito mais tempo. Quer dizer, eu fui habituado a trabalhar quanto mais melhor, não é? O meu pai trabalhava sábados e domingos, eu comecei a trabalhar e trabalhava ao Primeiro sábado. turno, segundo turno e até o terceiro turno. E nós ficávamos muito contentes porque trabalhávamos muito e tal. E eu hoje de manhã ouvi uma frase, a fazer scroll a tomar o pequeno almoço, não é de nenhum guru, é de uma atriz brasileira de novela, precisamente, em que ela dizia que a mãe dela dizia uma coisa que é muito engraçada, que é, tu só vais ter qualidade de vida quando tiveres tempo para não resolver as coisas urgentes, porque quando há coisas urgentes tu perdes tempo e perdes qualidade de vida. E isso é muito interessante. E depois, para acabar, para não ser chato também, é esta questão, estavas a falar na revolução de 20 anos, há uma revolução, e eu tenho a convicção que a próxima vai ser esta questão da ciência quântica, não é? Portanto, e então, quando nós juntarmos a ciência quântica à IA, então vamos ver o que é que isto vai ser. Mas o que eu aprendi na estudo da ciência quântica é que só existe o presente, nem existe passado, nem existe futuro, não é? E uma coisa que eu tenho tido muito preocupação nas empresas que eu acompanho é mesmo dizer isso, o longo prazo nas empresas, para mim, ainda é o mais importante, não é? Só que o longo prazo são as decisões que tomas hoje no curto prazo. Portanto, tu não podes ter uma estratégia de longo prazo a pensar daqui a 5 anos é que vai ser, daqui a 3 anos vou fazer isto e aquilo. Não. Constróis. O teu futuro é construído no único tempo que existe, que é o tempo do presente, não é? E são as tuas decisões, as coerências que tomam, que depois faz a cultura da empresa, a cultura de uma marca, etc. E pronto, eu era muito para, digamos, reforçar aquilo que tu estavas a dizer, porque tu realmente falaste 3, 4 vezes em tempo, e o tempo, se calhar, é das coisas, é dos impactos, digamos, aparentemente paralelos, mas mais importantes que a IA nos traz. Não é? É o tempo, porque nos permite fazer mais, nos permite descansar, nos permite ser mais criativos, é que depois essas implicações todas, e eu acho que é muito bem sacado e é importante quem nos está a ouvir pensar que isto é uma oportunidade que realmente a inteligência artificial nos traz para nós nos ajustarmos muito melhor ao que vem, não é? E se calhar, pegando já nesse tema do tempo e mergulhando então um bocadinho mais, Pedro Armbruster neste caso, a maioria das pessoas utiliza ferramentas como o ChatGPT, Gemini, entre outras, por exemplo, no fundo, como substituto do Google, por exemplo, ou seja, como substituto daquilo que é encontrarem soluções para um problema que elas têm. E por problema pode ser, olha, quero ir de férias e não sei onde vou. Isto pode ser um problema, portanto, pode ser um problema de saúde, não é? O que é que alguém que está 10 vezes à frente está a fazer diferente? Eu acho que é construir um sistema que já tem contexto suficiente sobre você para que toda vez que você fale com seja o ChatGPT, Gemini, seja o que for, uma IA, ele já te conheça quase que por completo, tá? Obviamente, a gente está dando um exemplo aqui de uma questão pessoal, né? Mas isso serve também, e acho que tem uma relevância ainda maior, a nível profissional. Por quê? Se você constrói um sistema que tem um entendimento quase que completo sobre a sua empresa, qual é o momento da empresa, o que está se falando nas reuniões, ou seja, é quase que uma entidade onipresente, né? Ou seja, consegue acessar bases de conhecimento, informações sobre a empresa de forma agnóstica a LLMs, tá? Ou seja, tentar não vincular diretamente ao ChatGPT, ao Claude, né? Por quê? Isso vai e vem. Todo dia tem uma nova LLM que salta à frente, que ganha uma posição no ranking. Então, acho que uma outra mentalidade importante é seja agnóstico a ferramentas. Hoje o Claude é o melhor. Pode ser que no final do mês, o Google vai ter um evento agora no final do mês, provavelmente vai lançar o Gemini 4, pode ser que o Gemini 4 salte para frente do Claude. Então a gente tem que estar preparado para não vincular, não criar conexões específicas com ferramentas. Por quê? Você tendo essa base de conhecimento da sua empresa bem estruturada, e, gente, base de conhecimento é o quê? É documentação, tá? De novo, não é nada novo, já existia, né? Já era importante antes. Agora é mais ainda, né? Começa com a documentação. Você tirar da sua cabeça aquele conhecimento tácito e passar aquilo por uma base de dados, né? Pode ser um Notion, pode começar simples. O mais simples para mim é começar com o Google Docs. Organize o seu Drive, organize o seu Google Drive, organize seus conhecimentos em Google Docs. Depois, aos pouquinhos, você vai entendendo um pouquinho mais sobre base de dados, vai entrando nesse mundo um pouquinho mais técnico e consegue organizar uma coisa mais elaborada. Obviamente, empresas mais robustas, né?
já tem uma base de dados, já existe toda uma área específica de dados. Mas é muito sobre você preparar essa sua estrutura de dados para que a IA consiga pescar informações dali, de acordo com a necessidade, né? Então, para mim, hoje em dia, esse é o nível. Desculpa só, deixa-me só fazer uma pausa, ou seja, só para darmos esta estrutura para quem nos está a ver ouvir, que é uma PME que nos esteja a ouvir, um empresário que nos esteja a ouvir. Se tu tivesse que definir aqui 3, 4 passos para a criação deste sistema, não é? Se tivéssemos, imagina, que estruturar um framework, qual é que seria? Qual é que seria a tua sugestão? Como é que tu, na prática, vês isto a acontecer? Boa. Ótima pergunta. É o que eu chamo de pensamento atômico, conecta com o nome da minha empresa, porque é baseado nisso mesmo, que é... estes tipos de marketing, é uma coisa... que é o seguinte, não pense em monolitos, tá? Pô, eu tenho que criar uma base de contexto da minha empresa. Vou fazer um doc de 100 páginas. Não faz isso. Quebra... O que é o pensamento atômico? Você quebrar grandes blocos em pedaços menores, tá? Nós, seres humanos, a gente consegue lidar com qualquer problema de forma mais fácil quando a gente quebra aquilo em pedaços menores, em etapas. Com a IA é a mesma coisa, tá? Se você entrega para ela um documento cheio de texto, 100, 200 páginas, ela vai ter muito mais dificuldade para conseguir buscar as informações certas dali, tá? Então, tente quebrar a sua base de conhecimento que você vai construir sobre a sua empresa em pedacinhos. Então, um documento sobre seu guia de marca, um documento sobre o seu público-alvo, um documento sobre o seu ICP. E você vai organizando isso numa hierarquia dentro de pastas, tá? Então, eu recomendo para uma PME, para quem está começando, começa pelo simples, vai pelo Google Drive, tá? Você ter um Google Drive organizado é um ativo valiosíssimo hoje em dia, tá? Eu sei que é raro, é difícil, mas é um trabalho constante, né? É uma disciplina que você tem que desenvolver na sua rotina, tá? Organiza o seu Google Docs, o seu Google Drive em pastas, tá? Você pode até... Imagina como se você estivesse estruturando uma empresa. Então, tem uma pasta para TI, uma pasta para marketing, uma pasta para vendas. Dentro da pasta de marketing, eu vou ter ali uma subpasta de branding, uma subpasta de conteúdo. Enfim, então você vai criando essa hierarquia, essa estrutura, né, de pastas, e você vai alocando os seus documentos de contexto, pode ser por Google Docs, pode ser por Google Sheets, dentro dessas pastas. Por quê? Hoje em dia, todas as LLMs principais têm conexão com o Google Drive, tá? ChatGPT, Gemini e Claude, todas as três se conectam facilmente com o Google Drive. Então, você consegue estabelecer essa conexão e toda vez que você for interagir com uma dessas AIs, eles conseguem buscar bases de conhecimento de acordo com a necessidade, conforme você vai falando, tá? Então, para mim, esse é o primeiro passo essencial para você começar a criar uma estrutura mais robusta para evitar com que você tenha que começar do zero toda vez, né? Uma nova conversa, reexplicar tudo. Aí você perde tempo e você não está extraindo o suco da IA. Né? Só que um ponto, Pedro, desculpa antes de continuares, ou seja, o exemplo que tu deste, acho que é um exemplo muito bem conseguido por vários motivos, e um deles até é mesmo o custo, que é um empresário que pense, olha, eu agora para implementar esta tecnologia, melhorar os meus processos, escalar, eu vou ter custos elevados. Pá, não, o Google Drive é algo que tu podes ter a 0 euros, obviamente. Portanto, é uma base interessante. Obviamente, depois podes ligar a um LLM e vais pagar, se calhar, uma mensalidade de 20 ou 50 euros. Mesmo assim, se calhar o custo não é assim tão elevado para a qualidade do output que se quer ter. Ou seja, isto só para materializar também, neste caso, a parte de budget e de orçamentação e desmistificar um bocadinho aquela ideia que isto é caro, que não é para toda a gente e que, se calhar, desde que uma organização tenha reuniões, as pessoas falem entre si, isso possa ser documentado, conseguimos então criar esta base de dados e então, como tu dizes, o Google Drive pode precisamente ser então um caminho para começarmos. Fecha parênteses, força. Próximo passo. Boa. E só tocando no que você comentou, eu acho que tem um outro mito clássico, né? Para além dessa questão de orçamento, que é também a dificuldade. Tipo, não, IA é difícil. Não, é o oposto. Acho que assim como você tocou no ponto do orçamento, que é o oposto, tipo, nunca foi tão barato você ter inteligência sob demanda na sua empresa, também nunca foi tão fácil você desenvolver qualquer tarefa técnica com IA. Né? Então, acho que são dois mitos que sinto que de um ano para cá já foi melhorando, as pessoas foram abrindo mais a mente, noto uma diferença grande de um ano atrás, mas ainda existe, né? Mas é isso, gente. Com 20 euros por mês, você consegue uma assinatura de um ChatGPT ou Claude
ou Gemini, e você tem ali um modelo de ponta, ou seja, você está usando o mesmo modelo que o Sam Altman que está usando, que o Elon Musk está usando, é o modelo de ponta, tá? A diferença só principal é o limite de uso, praticamente, tá? Você tem ali... Deixa-me só colocar aqui um outro ponto, Pedro, desculpa, porque este é também algo que falam, que é privacidade. Ou seja, se nós queremos ter privacidade, por exemplo, num chat GPT, creio eu, só a partir do plano Teams, mas que são 2 utilizadores, portanto são 40 e qualquer coisa euros por mês. Isto porque é um ponto que é, há várias pessoas que vão pensar, ok, mas a documentação, epá, eu quero que ela seja confidencial, não quero que ela seja utilizada para treino dos próprios modelos. Ok, então, neste caso, por exemplo, tens um chat GPT Teams, onde tens 2 utilizadores e já não terás, teoricamente, porque depois na prática já sabemos como estas empresas funcionam, não terás esse problema. Deixa-me também juntar a isso, porque eu gostava de ouvir o Pedro também sobre isto, e não desviando o raciocínio, mas está encadeado, que é a questão que se fala muito hoje de no futuro termos quase uns LLMs particulares, entre aspas, não é? Eu tenho aquela base, mas depois eu alimento, etc. Ele depois é meu, está no meu data center ou está no meu computador. Isso faz sentido aqui naquilo que estavas a dizer, Pedro? Você está se referindo aos modelos open source? Ou seja, que você baixa e instala e roda localmente, né? Isso mesmo. Sim. Muitos deles já vão beber a estes grandes modelos, não é? Portanto, Sim. Eu acho que numa perspectiva de PME, eu não me agarraria tanto a essa questão, porque isso vai criar, acho que, mais dificuldades para começar do que facilidades, né? Eu acho que quando a gente fala de empresas maiores, principalmente empresas que estão em setores de dados sensíveis, né? Seguradoras, qualquer empresa que lide com saúde, aí sim, é muito indicado você ter uma IA que roda localmente, né? Ou seja, você pega uma IA open source, instala localmente, até porque também fica mais barato, né? E tocando nesse ponto também, a gente está vendo uma corrida engraçada agora, meio que reversa, né? Porque nos últimos anos todas as empresas correram para colocar tudo na cloud. Não, tira servidor local, pum, tudo na cloud. E agora tá todo mundo correndo ao contrário, para não, vamos pegar, compra aí Mac Mini, pega o computador velho, coloca aí pra gente ficar rodando agentes de forma segura e restrita. Mas assim, isso é um outro ponto, tá, gente? Isso aí já é um tópico bem mais técnico. Para quem tá começando, para quem tá na PME, que tá ali na frente mais comercial de negócios, eu diria para não se estressar tanto com isso numa primeira etapa. Aliás, Pedro, tu tens aqui uma questão e vamos continuar o nosso racional da adoção empresarial. Portanto, temos no primeiro ponto, Google Drive, estrutura, mas há aqui um ponto, por acaso, que nós antes da call, tu partilhaste connosco e que tu, na verdade, até falas num conceito de iOS, não é? Ou seja, da criação de um sistema operativo de app pessoal, que no fundo creio que também enquadra um bocadinho e no seguimento daquilo que o Pedro Aguiar disse, ou seja, como é que no fundo alguém começa a construir isto de forma prática para si mesmo, não só empresarial, mas para o seu próprio contexto a si mesmo. Sim. Isso, na verdade, era até pensando aqui no que eu vou, no modelo que eu vou mostrar para vocês, né, de 3 meses, como dominar a IA generativa no marketing em 3 meses. Esse seria o ponto final, né? Seria o último mês. Que aí quando a gente entra realmente na parte de sistemas agênticos, vibe coding. Por quê? Quando a gente fala de vibe coding, né? O que é o vibe coding? É um termo que surgiu um ano atrás, mais ou menos, também, que expressa a capacidade de qualquer um, mesmo sem saber desenvolver código, conseguir sair da ideia para a solução com o mínimo de barreiras técnicas possíveis. Ou seja, com o mínimo de entraves, né, limitações de conhecimento e o mais ágil possível. O que isso quer dizer na prática? Tá? Eu, por exemplo, Pedro, não tenho nenhum background técnico. Tá? Nunca desenvolvi, fiz uns cursos de HTML e CSS, mas desenvolvedores nem consideram isso linguagem de código, né, de desenvolvimento. Hoje em dia, eu tenho sistemas que foram construídos por mim, no sentido que eu trouxe o problema, eu trouxe as regras, eu trouxe o direcionamento, eu fiz os testes. Mas quem executou, quem operacionalizou a construção da ferramenta foi a IA. Então, hoje a gente já tem modelos tão avançados no ponto que você consegue criar sistemas, ferramentas para resolver seus problemas próprios, tá? Problemas que eu teria que, há um ano atrás, ir no mercado, achar uma plataforma, contratar uma plataforma, pagar 20 euros por mês. Às vezes não tem exatamente a solução que eu queria, não é uma coisa personalizada para mim. Agora não. Agora eu consigo desenvolver a minha solução para o meu problema específico. E isso é o que compõe o que a gente chama de AIOS, é um sistema operacional de IA
seu, né? É como se você tivesse aqui um conjunto de sistemas agentes ou sistemas agênticos, que é a combinação dos dois, né? Que te ajudam a fazer o seu trabalho cada vez mais eficiente. Tá? Na prática, é isso. Então, isto na verdade até acaba por encaminhar também a nível empresarial, não é? Portanto, voltando então a este tema, temos a primeira parte, a criação desta base de dados, e qual é então o próximo passo para a criação deste sistema dentro então de uma empresa? Boa. Aí no meio tem vários pontos, né? Aí é onde entram os 3 meses para que você tenha tempo para explorar, né, todas as camadas da IA. Então, se me permite, já vou entrar agora nesse framework, tá bem? Bom, então, como eu falei, no primeiro mês, gente, o foco é entender como exprimir o suco máximo das LLMs que vocês têm na mão. Pode ser ChatGPT, pode ser Claude, pode ser Gemini. Você não precisa das 3 para começar, tá? Você não precisa de 2 para começar. Começa com uma. Escolhe uma das 3, a que você está mais habituado já, e foca nessa. Porque depois que você entende bem essa, para você passar para as outras, é muito mais fácil. Porque os atributos, as features, entre elas, hoje em dia são praticamente commodities, tá? Tem algumas diferenças específicas de uma para outra, mas se você entende bem uma, depois para você passar para outras é muito mais fácil. Então, primeira coisa, tira essa distração de testar ferramentas o tempo todo. Isso só desacelera o seu processo, tá? Então, escolhe uma. Se você está acostumado com o ChatGPT, foca no ChatGPT. Beleza. Bom, isso que a gente falou sobre criar uma base de dados é o que a gente chama de engenharia de contexto, tá? Engenharia de contexto é isso, é você conseguir quebrar o contexto da sua empresa em pequenas basezinhas, pequenos documentos que vão ser evocados, né? Vão ser pescados de acordo com a necessidade, tá? Então essa é uma técnica que já vem também se falando há algum tempo, mas se chama engenharia de contexto, tem muito mais para se aprofundar do que isso, tá? Mas esse é o primeiro passo mais raso. E existe uma outra técnica que já se fala já há alguns anos, que é a engenharia de prompt, né? Acho que espero que esteja claro para a maior parte das pessoas o que é um prompt, né? Que é um comando, qualquer coisa que você escreva para uma LLM, né? Para uma IA, é um prompt, né? E existe uma técnica para você escrever prompt, por quê? Porque tirar uma ideia da sua cabeça e botar em palavras não é fácil, né? Isso é uma habilidade que a gente desenvolve com o tempo e muita gente erra, muita gente peca nisso. Trazendo aqui para minha área do marketing, eu acho que a melhor analogia que eu faço pensa que você está fazendo um briefing, né? Você está falando com uma agência e você está passando um briefing para a agência. Então, parta do princípio que aquela pessoa ou aquela máquina com quem você está falando não sabe nada sobre o que está na sua cabeça, né? Explique detalhadamente para que tenha o mínimo de lacunas de conhecimento possível. Agora, tem uma questão. A IA generativa, né? Isso também é uma distinção. Vou aqui rapidamente explicar qual é a diferença de IA para IA generativa para LLMs, tá? IA, inteligência artificial, já existe desde os anos 50, tá? É o quê? É a máquina que emula o comportamento humano, beleza? Isso já existia, já estava por aí há muito tempo. O salto que a gente teve lá em 2022, mais ou menos, foi IA generativa, que é o quê? É IA, a inteligência artificial, que consegue criar coisas. Ela tem uma base de conhecimento, de treinamento usada gigantesca, colhida de diversos cantos da internet, que foi usado para treinar, e ela tem um conhecimento geral da nossa sociedade, de tudo que a gente criou na nossa sociedade até então, tá? E com base nisso, ela consegue criar coisas novas, né? De acordo com o que você pede. Beleza. E o que são as LLMs? LLMs são essas ferramentas que vocês usam no dia a dia, ChatGPT, Gemini e Claude, tá? Ou seja, Midjourney, essas outras não são LLMs, tá? LLM é aquela que está muito focada na linguagem, né? Large Language Model, isso que quer dizer LLM. Então, é uma ferramenta de IA, onde você escreve uma coisa, ela consegue entender o que você quer com aquilo e produzir um resultado em texto, tá? Isso é uma LLM. Então, quando você está falando com uma LLM, você tem que conseguir tirar da sua cabeça todas as ideias que estão ali, né, para que ela entenda e te ajude a criar algo em cima daquilo. Por ela ser uma IA generativa, ela tem a capacidade de criar, ela tem criatividade, tá? E a criatividade, ela pode ser regulada. Quanto maior a criatividade, mais espaços vazios ela vai preencher. E muitas vezes é o que a gente quer, né? Se eu estou fazendo um brainstorming, uma IA generativa, ela vai conseguir me ajudar muito a preencher essas lacunas que ainda não estão preenchidas, né? E eu quero usar essa capacidade generativa, de criatividade, ao meu favor, para
explorar ideias novas. Agora, se eu estou fazendo um artigo científico, é o oposto. Eu quero o máximo de grounding, que a gente chama, que é se basear em fatos, né? Mínimo de criatividade. E aí, no meio disso, é onde existe o risco da alucinação, né? A alucinação é quando o quê? A criatividade da IA generativa, está desregulada com a sua expectativa. Ou seja, ela foi mais criativa do que você queria. Então ela inventou algo, ela foi além, te trouxe algo que você, na hora que você estava esperando, está desalinhado com a sua expectativa. Então eu não coloco a alucinação como um problema, ele é um atributo, ele faz parte de como a IA é construída, a IA generativa é construída, tá? Porque ela tem que ser criativa. Só que cabe a você regular, deixar claro o quão criativo você quer que ela seja, tá? Então, como Pedro, que a gente só faz para isso? um bocadinho, também há muitos seres humanos que alucinam, não é? Nós conhecemos, não é? Sim, exato, exatamente. Assim como a IA erra, sabe quem mais erra? O ser humano, né? Então é isso. Esse é um outro mito que eu acho que acabava limitando as pessoas de usarem. Tipo, não confio, é ruim, já errou. Mas, pô, quem nunca errou, né? A gente vai estar para uma coisa meio filosófica aqui. Mas pronto. Então, eu tenho um frameworkzinho que se chama PKFel, para você escrever prompts, tá? Então, PKFel, primeiro P é de quê? De persona. Então, defina como você quer que aquela IA se comporte, né? Então, se comporte como um copywriter de world class com 20 anos de experiência. Beleza. Depois, né? PKFel, então P, é de estilo. Como você quer que ela escreva, tá? Lembrando, as LLMs são muito sobre escrita, né? Você dá um prompt escrito em texto e ela produz um output escrito em texto. Essa é a base da LLM. Então, como você quer que ela escreva, né? Isso é muito útil para marketing, porque é ali que você define como que vai ser o tom de voz, né? Eu quero que você seja mais, sei lá, inovador, que escrita mais de vanguarda, mas também é muito útil para a gente, como a gente gosta de se comunicar, né? Imagina que você tem um colega de trabalho do seu lado, qual seria a forma ideal, né, para vocês trabalharem juntos? Então, por exemplo, eu gosto muito de pedir para que ela seja mais assertiva, direta ao ponto, com o mínimo de jargões e, tipo, usar cada palavra de forma pensada, né? Isso vai de qualquer um, de cada um, né? Então, é ali que você personaliza para também como você gosta de trabalhar. Depois, C, né? Então, C de contexto. Então, lembra, gente, existem duas bases para você conseguir bons resultados, tá? Com as LLMs. Contexto e prompt. Então, no prompt você consegue combinar isso também. Você consegue colocar ali algum contexto, né? Ó, busca meu guia de estilo, que está na pasta de marketing, lá no Google Drive. Lembre que a gente está criando aqui uma campanha nova, é uma campanha de verão 2026, né? Então, tenta tirar da sua cabeça o máximo de contexto específico para aquela tarefa que você precisa, tá? Depois, A de ação. O que você quer que ela faça, tá? Então, liste exatamente o que você espera dela, tá? Como se você estivesse delegando uma tarefa para alguém. Quando você passa uma tarefa para um estagiário, uma pessoa da sua equipe, você tem que deixar muito claro o que você espera que ela faça, né? Então, mesma coisa com a IA. Depois, F, formato. Também é um outro ponto muito importante. Se você pede uma coisa para alguém, faz para mim um relatório sobre as vendas de maio. Como que você quer isso? Você quer isso num dashboard? Você quer isso num Excel cru? Você quer um relatório executivo por e-mail? Então, o formato também é essencial para que ele te traga, né, de forma estruturada como você quer. Depois, de exemplos. Isso aqui é muito importante. Dê exemplos, tá? Porque se você já fez uma tarefa antes, né, e sabe, e tipo, tem bons exemplos para mostrar para a IA de como que você espera aquilo, pô, o grau de acerto dela vai aumentar drasticamente. Se você der 2, 3 exemplos, você já aumenta suas chances de bons resultados e muito. É o que a gente chama de few shots. Dê alguns exemplos para trabalhar em cima, tá? E por último, L de limitações. Então, deixe claro o que você não quer que ela faça, né? A gente já sabe, a gente já está trabalhando com IA há algum tempo, a gente já sabe alguns vícios que ela tem, né? Travessão duplo, não é sobre, né? Tem essas coisinhas que a gente já viu que a IA acabou se viciando em formas de fazer as coisas. Então, é ali onde você vai colocar já tudo isso de antemão, os seus limites, tá?
Pronto. Isso aqui, gente, obviamente vocês não precisam usar sempre todos esses fatores. Vai depender do nível de complexidade da tarefa que vocês estão passando, né? Mas esse é o framework completo. E depois, vão além disso. Pekka-Fail, Pedro Armbrust, da Atómica. Só para fixar aqui o marco não sei se registrado. fui eu que criei, não sei. Foi uma combinação, acho que, de várias coisas também que eu fui lendo aí no tempo. Mas pronto, eu chamo de Pekka-Fail. Agora, esse é o primeiro prompt. Acho que o ouro vai além disso, né? O ouro está em você conseguir depois ir iterando, né? Iterando é o quê? Você vai conversando como se estivesse falando com um colega que está do seu lado. E essa é uma outra mentalidade que acho que as pessoas têm que virar a chave, que é: não olhe para IA como um Google com esteroides. Olhe como realmente um parceiro de pensamento, tá? É um copiloto, é uma pessoa que está sentada do seu lado, que é muito inteligente, que já leu todos os livros do mundo, sentada do seu lado, esperando para que você dê a tarefa para ela. E vocês podem conversar, né? Essa é a revolução. A barreira técnica é tão baixa que a gente conseguiu chegar no nível de interface onde a gente consegue conversar para fazer coisas. A gente não precisa mais saber apertar botões, né? Se você me traz aqui o Photoshop, eu já não trabalho com Photoshop há algum tempo, eu vou ficar completamente perdido, não sei, não lembro mais qual botão clicar para fazer tal coisa. Com a IA você não precisa saber de qual botão apertar. Você só precisa saber se expressar, né? Então, a barreira técnica de dificuldade da IA, que a IA traz, é o oposto, abaixa muito a barreira técnica. Por isso, porque agora a gente consegue qualquer um sabe se comunicar, né? A gente consegue executar coisas só com comunicação natural. Ok. Próximo passo, então. Este seria o segundo, digamos assim. Sim. Portanto, primeiro, criar a base. A seguir, como é que nós extraímos valor dessa base, não é? Uhum. Temos um terceiro passo, qual é que ele seria? Sim. Terceiro passo, aí sim, é aprofundar nessa ferramenta que você escolheu. Entender cada ferramenta, cada feature que ela traz para você. Porque a maior parte das pessoas para no básico, tá? A maior parte das pessoas nem sequer sabe que existem alguns botõezinhos ali que mudam muita coisa, tá? Primeira coisa é modelo reasoning, tá? Existe uma diferença principal entre modelos, né? Todas essas três principais LLMs têm diferenças entre modelos. No geral, as pessoas usam o modelo instant, né? O modelo instantâneo, que é o quê? A IA te dá uma resposta de bate-pronto, rápido. Mas o que isso faz? Faz com que ela não pare para pensar, né? E uma coisa que a gente aprendeu com os anos é que quanto mais tempo você dá para a IA raciocinar, né, construir uma linha de raciocínio ali por trás, melhor tende a ser o resultado, principalmente quanto mais complexo for a tarefa. Então, gente, eu não sei se eu consigo mostrar aqui, compartilhar a tela, mas se não der, consigo? Consegues? Creio eu. Se não, envias-me enquanto partilhas por WhatsApp, eu partilho aqui. É só depois recordar, temos pessoas que vão ver, outras que vão ouvir, mas eu quero tranquilo. Vou descrever. Quando você entra no ChatGPT, tem ali do lado, na lateral, o que a gente chama de modelo instant ou modelo thinking ou reasoning, tá? É só uma questão de você mudar. Hoje em dia, eu praticamente só trabalho com o modelo reasoning ou thinking, tá? Se você estiver trabalhando no Gemini, é o modelo Pro. Então, no Gemini é o modelo Flash ou Pro. Então, eu estou sempre usando o modelo Pro. E no Claude, você tem o Haiku, o Sonnet e o Opus. O Sonnet, ele já é um pouco mais, tipo assim, ele é o equilíbrio perfeito, né? Ele não te dá a resposta de bate-pronto, ele pensa por mais tempo, mas ele também não pensa tanto assim para estourar seus tokens, né? Quando a gente fala do Claude, a gente sempre fala sobre a questão de tokens, sobre o limite de uso. Então, o Sonnet é um modelo que tem o melhor equilíbrio entre te dar uma resposta, uma qualidade boa, né? Porque ele parou para pensar sobre aquilo, raciocinar sobre aquilo, sem também te consumir muito uso, tá? Então, esse é o primeiro passo a nível de features. Mude para o modelo Thinking, Reasoning Pro, seja o nome que for, tá? Outra coisa, entenda, use o modelo Canvas, desculpa. A ferramenta Canvas, tá? Não é o Canva, o software Canva, não, tá? Lá dentro do ChatGPT, do Gemini, etc., você tem ali um botãozinho onde você aciona o modo Canvas, que é o quê? Quem nunca passou por aquele problema de, vou fazer aqui um e-mail. Tá, fez um e-mail. Aí, tem uma parte aqui do e-mail que não tá legal. Faz uma mudança aqui nesse segundo parágrafo. Aí ele vai lá, refaz o e-mail todo, e aí muda alguma coisa que você não quis. Tipo, ele corrigiu o que você pediu, mas ele muda uma outra coisinha que você não queria.
E você vai nisso, e aquela conversa vai ficando longa, e você... Putz, a primeira versão estava boa no primeiro parágrafo, mas agora o terceiro parágrafo está ruim. Enfim, você vai construindo e vai gerando aquela conversa que vai ficando confuso você trabalhar em cima daquele texto, né? O modo Canvas, ele soluciona isso. Por quê? Quando você liga aquilo e pede o seu prompt, ele abre uma janelinha na direita e coloca tudo que ele estiver criando nessa janela. E ele fica ali guardado. E aí você consegue pedir ajustes em partes específicas. Você consegue literalmente sublinhar partes desse conteúdo e pedir para que ele faça um ajuste só naquela parte específica. Você consegue até, na mão, manualmente, ajustar algum texto. Isso para quem trabalha, então, com código, né? Para quem desenvolve ali uma landing page ou uma ferramenta também, isso é super útil, porque é ali que você consegue visualizar aquela sua ferramenta funcionando, tá? Então, use o modo Canvas sempre que você estiver criando alguma coisa, seja texto, seja página, seja ferramenta, use o modo Canvas, tá? Terceiro, Deep Research. Existe um botãozinho ali também, quando você clica no mais no ChatGPT, que se chama Deep Research, ou pesquisa profunda, que é o quê? É um agente, só de você clicar naquilo, você está evocando, você está chamando um agente especializado em pesquisa, tá? O que ele faz? Ele faz uma pesquisa profunda sobre o tema que você quer, ele pensa por vários minutos, chega às vezes até 1 hora, tá? Ele fica pensando por muito tempo mesmo. E ele faz pesquisas na web ou nos seus apps que estão conectados. Então, por exemplo, se você conectou ao seu Google Drive, ele consegue buscar informações no seu Google Drive. E faz ali, recorre a 300, 400 fontes para te dar um relatório hiper completo, detalhado, profundo sobre o que você pediu. Tá? E aí depois a gente começa a entrar na camada um pouquinho mais alta, que são os agentes, né? Que aí que realmente existe o ganho de eficiência real, que é a criação de agentes básicos que essas LLMs permitem, tá? Então o ChatGPT permitia até então você criar GPTs e projects, né? Por que eu chamo de agentes básicos? Porque, para mim, essas features elas representam a forma mais básica de um agente, que é uma instrução personalizada que você define para ele e uma base de conhecimento que você atribui para ele. E aí, toda vez que você fala com ele, ele já tem esse prompt de sistema ali interno, né, que você não precisa ficar repetindo toda vez, já está salvo, ele lê aquele prompt toda vez que você fala com ele, e já tem uma base de conhecimento de arquivos que você anexou, para a qual ele também tem disponibilidade de recorrer sempre que você fala com ele, né? Então, sempre que você tiver alguma tarefa repetitiva, né, que faça parte do seu fluxo de trabalho, ou, por exemplo, para quem trabalha em agência de marketing, trabalha com vários clientes, cria um project, né, um projeto para cada cliente. Por quê? Cada projeto desse tem uma memória específica, tá? Você consegue restringir, criar meio que cápsulas de memória específica para cada projeto desses, tá? Então, tem uma nova campanha, tem um novo cliente, tem uma nova etapa repetitiva no seu fluxo, cria um projeto, tá? Isso é super útil e só isso já te dá um ganho de eficiência absurdo, tá? E que muita gente nem sabe que existe ou nunca nem se atreveu a tocar. Certo? Sim, é isso mesmo. Aliás, eu, por acaso, uma das questões que tinha aqui, e se calhar, para fecharmos, se calhar, esta abordagem às empresas, não sei se, entretanto, tens um último passo, também, que é, na verdade, ou seja, imagina, para um founder de uma empresa, para um empresário, para uma equipa, qual é que, e tu deste agora alguns exemplos práticos numa ótica de agência, de marketing, que é, na verdade, o que é que poderia ser um primeiro, ou um segundo, ou um terceiro workflow agêntico que, na verdade, estas empresas poderiam implementar já hoje e terem ganhos de produtividade. Uhum. Boa, ótima pergunta. Acho que eu posso dar o exemplo do que a gente está fazendo nesse momento para a Atômica. Primeira coisa, criação de conteúdo. Meu canal principal é o LinkedIn, é por ali que a gente se conheceu, inclusive. E eu crio muito conteúdo para lá. E criar conteúdo é uma coisa que demanda muito tempo, né? Para quem está começando um negócio que tem que fazer vendas, tem que fazer jurídico, tem que fazer financeiro e tudo mais, você ter que reservar 2 horas por dia para fazer conteúdo fica insustentável, né? Então, primeira oportunidade é criar conteúdo, né? Você consegue, a partir de um podcast, por exemplo, que a gente está gravando aqui, eu posso fazer um repurpose, né? Eu posso transformar esse conteúdo que está sendo falado em diversos posts, né? E quebrar isso em diversos pedaços e fazer posts para LinkedIn, posso fazer clipes para YouTube. Então, use a IA para te ajudar a transformar um conteúdo que você já criou, que você já investiu tempo para criar
criar vários outros com base naquilo, tá? Outra coisa, demanda, geração de demanda, né? Leads. Gente, hoje em dia existe a gente tem a capacidade de raspar dados da internet de uma forma que nunca foi tão fácil, tá? Então você tem serviços como Appify e tudo mais, que permitem você extrair dados da web que estão ali disponíveis e pronto, você consegue uma base de leads de empresas, assim, em questão de horas, que era uma coisa que antes você tinha que ter uma equipe completa para fazer, né, que tinha que entrar em perfil, colocar no Excel, depois passar para um CRM. Agora você consegue fazer, assim, você consegue definir o seu ICP, faz o filtro, puxa as empresas, acha as pessoas que trabalham nessas empresas e pronto, está pronto para você começar a abordar essas pessoas, até para achar o e-mail da empresa, telefone, etc. E por fim, acho que aí entrando também um pouquinho para a área de vendas, né, que também acaba sendo muito útil, geração de apresentações, geração de pitch de vendas, geração de proposta comercial, tudo isso. É uma coisa que antes você tinha que criar um template, né? Tipo, vou fazer uma apresentação comercial, você tem um template, mas você tá falando, cada cliente tem uma dor específica, tem um cenário específico, o template não funciona muito bem para isso, né? Então, agora você consegue criar uma apresentação comercial que vai direto na dor, na ferida daquela pessoa. E se você estiver transcrevendo, então, as conversas, melhor ainda, que você já puxa a transcrição, já fala, ó, cria uma apresentação comercial que toca diretamente nos pontos que foram falados por ele. E pronto, e faz uma proposta que esteja de acordo com isso. Então, acho que são os 3 casos de uso principais, que é o que a gente está fazendo justamente agora e que eu recomendo todo mundo fazer. Tinha só 2 questões, ou eventualmente uma, até pelo tempo que nós já temos, e tu, na verdade, até porque preparamos com antecedência, foste abordando os diversos temas que nós tínhamos falado e, portanto, de forma encadeada, estruturada, organizada, tocando nos diversos pontos. Portanto, eu acho que para quem nos for ver ou ouvir, acho que vai ficar bastante claro o caminho a percorrer. Antes só da pergunta final, queria-te só colocar se dentro desta framework que nós fomos aqui trabalhando e nestes diferentes passos de adoção empresarial, mas na verdade também a nível pessoal, porque nós também temos o nosso contexto histórico, os nossos projetos pessoais e, portanto, na verdade, há aqui um bocado transcontextual, não é? Se há algum passo que falta adicionar aqui, um passo, por exemplo, relacionado com curadoria, avaliação da qualidade dos outputs, refinamento constante, ou seja, se há aqui um passo que tu queiras adicionar, para depois então, se calhar, te lançar então aqui a última questão para fecho. Boa, perfeito. Então, voltando aqui. Primeiro mês, entra em tudo que eu falei até agora, né, de engenharia de prompt, de engenharia de contexto, entender as LLMs, e olhar para elas como parceiro de conhecimento, né, um parceiro de pensamento, que não só cria coisas, mas te ajuda em todas as etapas, desde a estratégia, planejamento, análise, pesquisa, criação, revisão, tá? Tudo isso. Ela vai te ajudando em todas as etapas. Então, assim, a mensagem final do primeiro mês é: pare de usar a IA como se fosse uma Ferrari para se proteger da chuva, tá? Que é o que muita gente faz. Você tem uma arma alienígena nas mãos, com poderes que a gente mal entende, e você usa a parte mais superficial da coisa, né? Então, o primeiro mês foco é nisso, né? Use esse carro como uma Ferrari, como deve ser, não para se proteger da chuva. Segundo mês, audiovisual e design. Acho que o marketing tem uma peculiaridade que é uma das únicas áreas que consegue extrair de forma 360 tudo que a IA generativa traz de possibilidades. Por quê? Uma área jurídica, por exemplo, vai se basear muito na parte de texto, não vai se beneficiar tanto da parte de imagens, vídeos, áudio. O marketing não. O marketing consegue usar a parte de imagens, vídeo, áudio para fazer muita coisa, né? Então, entre nas ferramentas no segundo mês, né? Entre nas ferramentas de geração de imagem. Quando a gente fala de geração de imagem hoje em dia, o ChatGPT, ele lançou na semana retrasada um modelo que está sensacional, está muito bom. Ele consegue escrever texto, faz infográficos detalhados, nível de consistência de personagens, de elementos está ótimo. Recomendo todo mundo. Hoje em dia é o modelo de topo, tá? É o do ChatGPT. Nano Banana, do Gemini, também é bom, tá? Provavelmente vai ter um upgrade aí nesse mês. Existe uma expectativa para justamente voltar aí ao topo e bater de frente com o ChatGPT. Mas também é muito bom nesse sentido. Temos modelos chineses como o Seedream, que também tem um custo-benefício muito bom. Ou seja, eles têm uma qualidade boa versus o custo. China sempre ganha no custo. Tenham isso em mente. Quando a gente fala de IA generativa, China está conseguindo trazer modelos tão bons quanto
num preço bem mais acessível, né? Já era estratégia da China desde sempre. Então, Seedream, e tem também o Flux. O Flux é um modelo de geração de imagens open source, então ele é muito barato, tá? Ele tem uma qualidade boa, não chegou aos pés do ChatGPT e Nanobanana, mas ele tem uma qualidade boa o suficiente versus o custo, que é muito bom, tá? São 4 modelos. Eu recomendo sempre vocês usarem o FreePic, que agora se chama Magnific, eles mudaram de nome, que é uma plataforma que agrega todos esses modelos num lugar só. Não só geração de imagens, mas também para geração de vídeos e de áudio, né? Então é um pacote completo, é um kit completo para quem trabalha com audiovisual. A nível de vídeo, existe aí o Kling, que é um modelo chinês muito bom, topo de linha. Existe o Seedance, que é da mesma empresa do Seedream, que é da mesma empresa do TikTok, do CapCut, etc. O Seedance também está muito bom a nível, principalmente de cenas de ação, né? De luta, de esportes, que eram coisas que a IA errava há muito tempo. E tem o modelo do Google também, o Google VO, que também é muito bom. Também existe uma expectativa para o modelo 4 por vir aí em breve. E por fim, áudio. Sempre recomendo o Eleven Labs, né, para geração de vozes, né, geração de voz para diálogos, para narração. O Eleven Labs também possibilita você criar efeitos sonoros, né? Você consegue criar, imagina, eu quero barulho de um cavalo correndo num chão de pedra. Ele consegue fazer, usando IA generativa, produzir esse tipo de efeito sonoro. E depois tem o Suno para produção de músicas, que é imbatível. O Suno, ele tá criando toda uma nova indústria de música, que, assim, é absurdo, tá? Para quem gosta de música, vai lá no Suno, porque você consegue criar coisas sensacionais. E por fim, terceiro mês, aí sim você entra na parte de vibe coding e sistemas agênticos, tá? Porque, gente, é aí que a coisa tá fervilhando, tá? O topo, quando a gente fala de IA generativa, 2026, mais de 2026, é aqui onde o ouro tá? Obviamente vocês precisam, eu recomendo vocês passarem por esse processo antes para chegar aqui, né? Porque se vocês pularem diretamente para cá, vocês vão ficar perdidos. É normal, porque exige um mínimo de conhecimento técnico, tá? Que você vai conquistando naturalmente com o tempo, tá, gente? Não coloquem isso como uma barreira, tá? Mas exige um mínimo de conhecimento de base de dados, de infraestrutura, de arquitetura, né? Coisas que você vai aprendendo com o tempo, mas é isso que possibilita você criar essas suas ferramentas próprias que vão te trazer esse ganho de eficiência personalizado para resolver seus problemas de forma personalizada, e você, com o tempo, vai desenvolvendo o seu AIOS, e que acaba virando um ativo muito, como chama? Muito competitivo, porque você pode carregar isso com você como um profissional. Tipo assim, quando você me contrata como Pedro profissional, eu trago também todas essas ferramentas que giram ao meu entorno para potencializar minha eficiência. E acho que é isso. Cada um vai carregar a sua caixinha de ferramentas que potencializa a sua eficiência, né? E isso vem através do vibe coding, que é você conseguir produzir código sem saber escrever código, e construir tecnologias super potentes. E vou finalizar, Pedro, tens... Sim, para deixar a pergunta final, 3 ou 4 bases, realmente foi muito interessante, e eu vou-te fazer já uma pergunta por causa disso também. E até porque tu deste aqui, realmente abriste muito o jogo, como se diz, deste aqui muitos passos, muitos frameworks. Há aqui 2 ou 3 questões realmente muito importantes. Tu começaste logo a dizer a questão do storytelling, que realmente hoje, como tu disseste, nós temos acesso a ferramentas como tem o Sam Altman ou o Elon Musk, e realmente o que nos começa a distinguir no mercado, a quem nos está a ouvir, é muito mais a linguagem que utiliza do que o conhecimento que ele procura ter, porque o conhecimento hoje está comoditizado, e realmente... E a linguagem que tu utilizas linka depois naquilo que tu dizias, na importância do storytelling, quando tu falaste logo até a meio da nossa conversa, e eu acho isso muito interessante. Eu, fazendo uma coisa que não é nada comum fazermos aqui, mas eu gostava de voltar ao princípio outra vez, que é, tu foste tão claro, foste tão aberto, como eu dizia, que tu trabalhas, para quem nos está a ouvir, tu trabalhas com agências de marketing, trabalhas com as empresas finais. Qual é o teu segmento, não é? Quem é que tu ajudas? Porque tu, como tu acabaste de dizer agora muito bem, eu vou e levo todo este know-how, todas estas ferramentas, mas então quem é que pode usufruir disso? É uma empresa qualquer? São as agências de marketing que tu, digamos,
do ponto de vista das parcerias que estabeleces com elas, como é que quem quiser te encontrar, porque eu acho que quem ouvir este episódio vai ter aqui algumas questões importantes e que poderá querer utilizar, como é que a Atómica trabalha, como é que tu chegas ao mercado português, nomeadamente? Boa, perfeito. Pronto. A Atómica se posiciona como uma parceira de transformação de IA para profissionais e equipas de marketing, tá bom? Então, nós temos 2 tipos de produto, tá? Produtos mais focados em B2C, ou seja, para o consumidor final, para o profissional de marketing, são as mentorias, tá? Eu tenho grupos de mentorias e mentorias também individuais, mas no geral a gente foca mais em grupos de mentorias, são grupos de 12 pessoas, onde eu percorro, né, todos esses 3 meses de especialização e agenda para o marketing, tá? São grupos pequenos porque justamente eu quero que seja o mais prático possível. Eu trago vários exercícios de casos de uso práticos para marketing e eu quero ter dar o máximo de suporte pessoal para cada pessoa. Então, por isso que são grupos pequenos. E não um curso gravado, que é uma coisa mais... O cliente fica numa posição mais passiva, né? Na vertente B2B, né, que é onde a gente coloca mais foco hoje em dia, a gente atua como uma consultora, né? Então, somos uma consultora de IA para equipes de marketing, que engloba 3 partes específicas, tá? A primeira, treinamentos e formações, né? Então, assim como temos os grupos de mentorias, a gente faz também treinamentos e formações específicas para empresas, para equipes de marketing, tá? Temos também desenvolvimento de sistemas agênticos, né? Então, a gente consegue... aí, nesse sentido, a gente funciona mais como uma agência, né, que desenvolve um sistema e entrega para a empresa. Ou seja, a gente não produz o conteúdo como uma agência de marketing, mas a gente constrói o sistema que auxilia eles a construir o conteúdo e dali para frente eles vão produzir isso de forma muito mais eficiente. E por último, suporte na gestão de mudança, que eu acho que é essa parte onde muita empresa falha hoje em dia quando tenta implementar IA. Né? Muita empresa acha que, vou contratar aqui licenças de ChatGPT para todo mundo e pronto, somos uma IA, uma empresa agora movida a IA, AI-driven. E não é assim, né? Isso exige uma gestão de mudança, exige uma estratégia de IA, exige definir quais são as políticas de uso de IA, quais são as questões de segurança que a gente tem que se preocupar, qual é o nosso roadmap, né? Você falou sobre se preparar para daqui a 5 anos. É isso, a gente tem que olhar para a IA, claro, de forma hiper pragmática e olhar para como a gente consegue colher os frutos agora, mas também pensar em o que a IA pode trazer de mudanças na minha equipe, como a minha equipe está estruturada hoje, daqui a 12 meses, né? E eu não estou falando de nenhuma forma de demissões, tá, gente? Minha perspectiva é sempre ao contrário, vamos reorganizar, né? A gente está tendo uma mudança muito profunda na forma de se trabalhar. E se você demite gente para poupar dinheiro, porque agora você consegue fazer coisas mais rápido, você está deixando de lado o ganho, que você tem 10 pessoas para fazer um trabalho. Só que imagina se todas essas 10 multiplicassem por 10 a capacidade delas. E não só 5, porque as outras 5 você demitiu. Não. Então é reorganizar o trabalho para que você consiga produzir ainda mais, crescer ainda mais, tá? Então é isso que eu ajudo nessa consultoria. Isso, Pedro, porque realmente a experiência que eu tenho tido em muitas das nossas empresas, estou-me a referir aqui em Portugal, é muito isso. A pessoa pensa que a pessoa foca-se na ferramenta em vez de se focar no problema, não é? Esta questão de passar do AI first para o problema first, porque se tu tens um problema, se tu não resolves, a AI só te vai exponenciar, não é? E eu acho que essa mensagem é muito importante, que há muita gente a comprar ferramentas de IA, porque compra porque pensa que vai resolver uma série de problemas e não vai, não é? Por isso é que 95% das políticas de IA têm falhado e isso até está-se a tornar um bocadinho contra a IA. Porque mesmo nesta parte do treinamento, as pessoas só querem neste momento treinamento em modelos de LLMs ou querem treinamento técnico. E se tu, para trás, não tens as ideias claras, se não tens a coisa resolvida, não é? Eu até costumo dizer, vamos ao Canvas, ao modelo de negócio do Canvas. Se tu não sabes, se tu fazes um modelo Canvas para o teu negócio e depois não sabes onde é que a IA entra aí, não é? Como é que tu vais poder melhorar o teu negócio, não é? E eu acho que isso é um serviço que é muito importante e reforçar só isto. Boa. Eu sendo assim,
Acho que não faz sentido colocar a questão final, porque também já estendemos de facto aqui um pouco o nosso tempo. Pedro, agradecer a Armboost, agradecer a tua presença e a tua disponibilidade para trazeres o valor que trouxeste para a nossa audiência, que acho que sinceramente irá beneficiar muito com a mesma, principalmente porque percebe de uma forma bastante prática, eu diria realista, aquilo que é o momento que nós vivemos a nível empresarial, a nível pessoal, a nível de sociedade, e consegue, de facto, entender e muito provavelmente interpretar de uma forma concreta como é que pode fazer essa mudança ou continuar essa mudança ou amplificar a mudança que já está a fazer. Portanto, Pedro, uma vez mais, muito obrigado. Para quem nos está a ver ouvir, já sabe que nos pode seguir no nosso canal YouTube, subscrever o nosso canal YouTube, como também seguir-nos no LinkedIn. Pedro, uma vez mais, muito obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado, Pedro, pelo convite. Para quem quiser falar comigo depois, tirar alguma dúvida, estou mais presente no LinkedIn, tá? É o meu canal principal, então sintam-se à vontade para me chamar por lá. E, gente, espero que a gente se encontre aí em outros episódios. Acho que tem muito mais coisa para a gente falar, né? E pronto. Muito obrigado. Vamos a isso. Vamos a isso. Decoding AI.